Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Nós vamos iniciar mais um culto de celebração. Quero convidar você a estar junto aí com a sua família e nós buscarmos ao Senhor nesse dia especial, Dia dos Pais. Eu estou aqui em Cascavel, estou na IPI de Cascavel e vou gravar a palavra aqui para poder transmitir para os irmãos. E na abertura desse culto eu queria compartilhar com vocês o Salmo 103. Diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Convido você a bendizer ao Senhor, a louvar ao Senhor com tudo que é em você, o santo nome do Senhor, e não se esqueça de nada que Ele proporcionou para a sua vida. Depois, lá no versículo 13, ele diz assim: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Vamos juntos louvar ao Senhor. Aproveite este culto, não a forma do culto, mas o seu culto ao Senhor, o nosso culto como igreja ao Senhor. Deus abençoe a sua vida.
estamos aqui como família e o Salmo 127, no versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. É um privilégio ser pai. Quando Deus deu ao homem a capacidade de ser pai, Ele deu a oportunidade de nós experimentarmos o que é o amor que Ele tem por nós, porque nós, como pais, nós fazemos de tudo pelos nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Fazemos coisas inimagináveis para os nossos filhos. Então, eu como pai, quando tive o meu filho e a minha filha, tive o prazer de poder perceber o quanto Deus nos ama, o quanto somos especiais, e por causa do sacrifício que Ele fez para nós. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração aqui para todos os pais, não só da IPI, mas de todas as igrejas e todos os pais espalhados pelo Brasil, nessa data tão significativa para todos nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento que nós estamos aqui em família. Nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de podermos criar os nossos filhos no temor e na demonstração do Senhor. Obrigado, Deus, pela saúde que o Senhor nos dá e pela capacidade que o Senhor nos dá como pais para orientar, ó Deus, para educar, para suprir as necessidades. Eu peço, Deus, que neste domingo o Senhor esteja, Pai, como o Senhor já tem feito em todos os momentos, acompanhando a vida de cada pai, ó Deus, cada filho teu, ó Deus, que é pai, dando sabedoria, dando entendimento, dando discernimento. Que todo pai, ó Deus, neste momento possa refletir a grandeza que é ter, ó Deus, o privilégio de poder ter os seus filhos. Muitos não estão ao lado dos pais agora, sabemos disso, alguns viajando, outros que já saíram de casa através do casamento. Deus, mas o Senhor é aquele que privilegia da mesma forma os pais, estando longe ou estando perto. Somos pai e é muito bom, Deus, poder exercer essa função. Que a tua paz, ó Deus, que o teu entendimento, que o teu Espírito Santo Consolador esteja sempre conosco, nos capacitando e nos ajudando a cumprir o papel que o Senhor nos deu como pais até o fim, cumprirmos este propósito até o fim. E que no fim de todas as coisas, ó Pai, nós poderemos deixar esse legado para eles, de educação, de temor ao Senhor, de busca, Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pai, eu sei que você gostaria que houvesse um jeito de fazer-me enxergar a vida através dos seus olhos, bem mais experientes, poupando-me de tropeçar pelo caminho. Eu sei que você gostaria de ter as costas mais largas, para carregar também os meus fardos e aliviar-me dos seus pesos. Pai, eu sei que às vezes o mundo é cruel e que viver nele pode ser uma árdua tarefa. Mas sei também que você gostaria de construir um mundo onde só houvesse o melhor para mim e onde o tempo não fosse tão curto para aprendermos a viver, onde não houvesse pessoas capazes de ferir-me, onde eu pudesse apenas brincar. Eu sei que você gostaria de dar-me esse presente. Eu sei da tristeza que você sente por não poder impedir que eu sofra, que eu fique doente, que os perigos me rondem e que a fé se desfaça em meu coração. Sei das cicatrizes que você carrega, provocadas por ferimentos que já me atingiram no passado. Sei das suas angústias e sobressaltos, quando algo ameaça o meu tempo. Sei de suas vontades e ansiedades voltadas para o meu futuro. Ah, Pai, que maravilhoso futuro você gostaria que eu vivesse. Eu sei disso. E por tanto saber, eu peço-lhe, ouça-me. Se dores eu sofri,
maiores teriam sido sem a sua presença. Se em pedras muitas vezes eu tropeço e caio, lembro-me que foi você quem ensinou-me a levantar. Se olho para o futuro e sinto medo, ele se vai, assim que eu recorro à fé que você plantou em mim. Agradeço a Deus por ter escolhido você para orientar os meus passos. Foi com você que aprendi que quando a jornada torna-se difícil, Ele nos toma nos braços. Obrigada. Que as bênçãos de Deus estejam em você, em tudo que você faz, ao sair e entrar. Que sua presença esteja com você, porque você nos mostrou o caminho e nos ensinou pela sabedoria de Deus. Então hoje, queremos retribuir o amor que você deu gratuitamente. Feliz Dia dos Pais! Eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão, não suporto, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se não é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Blá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Olá, meus irmãos, glória a Deus, estamos aqui neste domingo tão especial, celebrando uma data tão especial, que é o Dia dos Pais. Os irmãos puderam ver algumas coisas que nós preparamos para relembrar esse dia e também para homenagear aqueles que têm a responsabilidade de serem pais, de exercerem a paternidade. E eu gostaria de aproveitar esse momento que nós temos de trabalhar esse tema, o tema da paternidade, tema de uma forma bíblica e de uma forma como o Pai olha para nós, como o Pai vê em nós as pessoas que têm a possibilidade de exercer essa paternidade e também nos vê como filhos. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia na parábola dos 2 filhos perdidos. Talvez você reconheça mais essa parábola como a parábola do filho pródigo. Então, Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 31. Abra sua Bíblia então e acompanhe conosco esta leitura. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, quero agradecer a todos vocês que estão conosco e você, pai, você, filho, que está passando esse domingo com seu pai, que seja um dia abençoado na presença do Senhor. Lucas, então, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: E Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. E arrumando-se então foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Põem um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem aquele bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou então um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E eles me informaram: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, teu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, que estava morto, reviveu, e estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa história tão marcante, que tem marcado gerações, e eu acredito que hoje pode marcar a minha vida, a vida dos meus irmãos e a vida dos meus amigos que estão ouvindo essa palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje então, Dia dos Pais. Há mais ou menos 4.000 anos, diz uma lenda, que um rapaz chamado Eumesso, filho do rei Nabucodonosor, fez uma imagem, uma estátua para homenagear o seu pai. Então, de lá para cá, muitas pessoas, muitos homens foram sendo homenageados pelos seus filhos. Nos Estados Unidos, essa data do Dia dos Pais é comemorada desde 1910, quando uma moça chamada Sonora Louise Smart resolveu homenagear seu pai, porque seu pai era um veterano de guerra e era pai de 6 filhos, e a sua esposa morreu no parto do seu último filho. Então ela queria homenagear o seu pai por tudo que ele fez, por toda a dedicação, por toda a história e por ter criado os seus 6 filhos de maneira muito honrada. No Brasil, em agosto de 1953, foi tida uma iniciativa por um publicitário chamado Silvio Bering para se comemorar os Dias dos Pais com a intenção de promover produtos, promover a comercialização de determinados bens. E daí então começou essa comemoração aqui no Brasil do Dia dos Pais. Tem gente até que fala que dia 16 de agosto seria o dia oficial dos pais e é o mesmo dia de um suposto São Joaquim, que seria pai da Maria, mãe de Jesus, né? Só para curiosidade. A questão é que a figura do pai sempre foi muito destacada nas culturas. Ela sempre foi muito importante, ela sempre foi muito presente. É a figura familiar que tem a responsabilidade de exercer não só a liderança, mas ser também o genitor, ser o protetor, ser o provedor, ser o orientador, ser aquele que ensina. A palavra de Deus nos mostra em diversos relatos que a presença do pai na família ela é muito importante e ela pode ditar o sucesso
de seus filhos, o sucesso das pessoas envolvidas na família. Mas a maioria das sociedades ela vive uma crise, a crise do pai, uma crise do homem. São várias as sessões de terapia, de cura interior, de ministrações que falam a respeito de paternidade, tentando resgatar a questão da paternidade dentro da família, resgatar a paternidade do homem, trazer de volta a sua importância de responsabilidade, conforme esses termos que a gente colocou aqui, de proteção, de provisão, de orientação, de ensino. Reclama-se da ausência do pai, reclama-se da distância dos pais, reclama-se também da forma rude como os pais, os homens, tratam os seus familiares, ou da grosseria, ou do próprio desprezo, do autoritarismo, da falta de afetividade daqueles que exercem, então, esse papel de paternidade. Hoje nós temos muitas caricaturas de pai que estão permeando a nossa sociedade, que a sociedade vai contaminando a mente e a cabeça das pessoas, principalmente dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Nós vimos, inclusive, numa das lições do nosso curso do Homem ao Máximo, que nós tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos, com os homens da nossa igreja, que o pai hoje ele é visto como uma figura debochada pelos personagens de televisão. Debochado, são despóticos, ou então são fracos, preconceituosos e até mesmo idiotas, características assim que estão marcando o pai. Vejam vocês que um dos personagens mais famosos dos desenhos animados, mais famosos nos Estados Unidos, que tem grande audiência, marcou e tem marcado uma época, é o personagem Homer Simpson, da família Simpson. Você deve ter visto, né? Segue aqui uma imagem só para você relembrar e acompanhar. Homer Simpson, ele é rude, ele é acima do peso, ele é incompetente, ele é grosseiro, ele é preguiçoso, ele é ignorante e gosta de ficar comendo rosquinhas. Essa é a figura de pai, de homem, de masculinidade que tem sido passado para a nossa sociedade. Talvez Homer Simpson seja uma involução de um outro personagem também muito conhecido, mas talvez um pouco mais discreto nessas suas características, que é o personagem Fred Flintstone, da família Flintstone. Lembra daquela família da Idade da Pedra? Que tinha aquele carro, que tinha rodas de pedra e era movido à tração dos próprios pés dos personagens? Então, Fred Flintstone é um cara que faz tudo pela sua família. Mas também é um cara bronco, é um cara bonachão, comilão, atrapalhado. Então são estas as caricaturas de pai que a sociedade tem passado para os nossos filhos. É isso que eles estão vendo. Tipos como esses e tantos outros personagens de filmes, seriados, desenhos animados, desenham então figuras caídas do pai, figuras fracassadas, figuras sem autoridade, figuras sem poder para poder conduzir a sua família. E muitas vezes aí o papel da liderança, da sensatez, da orientação está sendo totalmente jogado para as mães ou para as mulheres. O impacto disso é imenso na vida de um ser humano, meus queridos. O impacto disso na vida dos filhos, na vida das gerações vindouras é muito grande. Essa semana eu estava até meditando e pensando naquele texto onde diz que quando nós obedecemos ao Pai, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós somos abençoados até 1000 gerações. Mas quando nós desobedecemos, quando nós desacatamos ao Senhor, são amaldiçoadas até a 3ª e 4ª geração. Isso quer dizer o seguinte, que a partir do momento que a gente toma uma posição com o Senhor, nós não temos noção de quantas pessoas serão abençoadas com essa nossa posição, com essa nossa disposição. Jesus, no seu ministério terreno, ele resgata essa figura da paternidade. Essa figura sempre foi atingida em todas as sociedades pela sua importância no meio das famílias. E ele resgatou o papel do pai, assim como resgatou também o papel da mulher naquela época, e Jesus traz uma conotação do próprio Deus, o Senhor e Criador, como Pai. Essa figura é importantíssima.
E essa parábola que nós lemos agora, ela trata justamente de um pai que representa a figura de Deus e que também pode ser o meu e o seu modelo de vida. A comparação do relacionamento da Trindade com as figuras familiares, ela está repleta no Novo Testamento. A gente vê lá, por exemplo, pai e filho, onde se refere a Deus e a Jesus. Paulo fala do filho primogênito e dos filhos adotados, falando de Jesus e daqueles que são seus seguidores. O Novo Testamento também fala de marido e esposa, comparando o papel de Jesus e a igreja, da mesma forma o noivo e a noiva. Então Deus ele usa figuras para se comunicar conosco de forma com que a gente entenda. E figuras como essas, elas marcam muito as nossas vidas. Eu estou assistindo junto com a Silvia uma série muito interessante, muito legal. Eu não sou de assistir séries, eu não tenho muita paciência, mas começamos a assistir uma série chamada This Is Us, ou seja, Somos Nós, seria isso a tradução. E ela fala da figura de um pai tão presente, querendo tanto acertar na vida da família, que isso tem um impacto muito grande na vida dos seus filhos e nas gerações. É uma série até que eu recomendo assistir. O fato é, meus queridos, que nessa parábola Jesus também resgata a figura do pai, a importância dele para os seus filhos e nos coloca para nos confrontar com esses personagens que aparecem nessa parábola. E ele demonstra ali o infinito e imenso amor de Deus, o Pai, e o propósito da sua missão, Jesus, que é resgatar os perdidos. Nosso mundo, a nossa sociedade, as nossas famílias estão perdidas, estão deslocadas, não sabem para onde ir. Nós conversamos com tantas pessoas que estão perdidas na sua personalidade, estão perdidas em que fazer das suas vidas, estão perdidos em como se relacionar. Nós vemos hoje uma sociedade, jovens, que tem medo de se casar, que tem medo de assumir compromissos, que tem medo de assumir responsabilidades. Nós vemos casais já casados que têm medo de assumir a responsabilidade da paternidade, da maternidade. Vou colocar mais um filho no mundo, o mundo já é tão violento, o mundo já é tão opressor. Por que isso vem às suas mentes? Por causa do medo, por causa dessa sensação de perdido, dessa sensação de mesmo estar dentro e ligado ao Pai, não tem a confiança necessária, não tem a segurança necessária para exercer a sua responsabilidade. Meus queridos, a nossa sociedade, nosso mundo perdido, só pode se encontrar no amor de Deus através de Cristo. E só Ele pode nos trazer redenção. O contexto dessa parábola, Jesus estava ensinando publicanos e pecadores. Se você olhar no início do capítulo 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas, que eram os religiosos, politicamente corretos, os certinhos, os moralistas da época, disseram assim: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus responde a essas pessoas com 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, lembra? Das 99 ovelhas que ficam no aprisco e o pastor sai para buscar aquela 100ª ovelha que se perdeu. Tem até um hino que nós cantamos, que é muito conhecido dentro das igrejas cristãs, né? As 99 ovelhas, eram 100 ovelhas, todas no aprisco. Temos também aqui, Jesus vem com a parábola da dracma perdida, uma moeda. Uma mulher tinha 10 moedas, perde uma e ela se revira a casa até encontrar aquela moeda. E por fim, essa parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo, e como eu falei anteriormente, talvez o nome mais adequado seria do pai compassivo ou dos 2 filhos perdidos. Eu prefiro chamar a parábola dos filhos perdidos. Jesus apresenta aqui uma família problemática, com suas dificuldades, com seus problemas, filhos instáveis e perdidos, a ausência de uma mãe, talvez por morte, talvez por doença, talvez pela própria questão social da época, e um pai compassivo. Todos nós, meus queridos, estamos ou estávamos perdidos. Paulo fala, tanto em Efésios, capítulo 2, versículo 1, quanto em Colossenses 2,13, que nós
sem Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida e nos tirou dessa situação perdoando os nossos pecados. É através do perdão, é através da confissão e do arrependimento que leva ao perdão, que foi possível através do sacrifício na cruz, que nós somos livres desta morte espiritual. O texto, então, ele nos revela o comportamento de pessoas que refletem a minha e a sua situação e talvez seja uma situação específica na sua vida nesta manhã e que Deus quer falar ao seu coração. Queria que você acompanhasse comigo. O primeiro ponto que eu tenho para tratar é cansado de ser filho. O filho mais novo, também chamado de pródigo, e pródigo quer dizer aquele que dissipa os seus bens, que gasta mais do que necessário, que vive como um gastador, um esbanjador, um perdulário. Então isso que é pródigo. Ele chega para o seu pai e pede a sua parte da herança. Meus queridos, a situação desse homem, desse filho, com esse pai, provavelmente não era uma boa relação. Não era assim de uma hora para outra que o filho ia chegar para o pai e ia pedir a sua parte da herança. Alguma coisa estava acontecendo, alguma insatisfação, alguma dificuldade de relacionamento, alguma coisa que esse filho não entendia, alguma coisa que não estava claro. Quantos problemas podem ter passado por ali? Conversas, discussão, quantas coisas nesse sentido já houveram? Na sua casa, onde você viveu com seus pais, ou talvez na sua casa atual, há problemas, há discussões, há controvérsias, há brigas, não chegam num consenso. Talvez seja a situação daquele filho mais novo. A narrativa de Jesus ela é curta e é resumida, pois a intenção de Jesus não é ficar mostrando detalhes da história, mas mostrar como as pessoas estão perdidas e elas precisam ser resgatadas. O pai aqui, ele consente com esse pedido absurdo do filho. Por que absurdo? Porque o fato do filho chegar para o pai e pedir a parte da herança, o filho está falando assim: pai, eu quero que você morra. Para mim você já está morto. Dá a minha parte e eu quero viver minha vida. Olha só que grave. Na sociedade da época, estudando um pouco da história e dos livros, a gente vê que isso era totalmente um perjúrio para aquela sociedade. Isso é totalmente inadmissível, abominável para a sociedade da época. Lá em Deuteronômio fala que o filho que for desobediente, que não obedecer, que você já tentou discipliná-lo, tentou educá-lo e ele não conseguiu te atender, é para você levá-lo às lideranças da cidade e ele vai ser apedrejado. Isso aqui constava na lei de Moisés. Parece duro, parece rude, também não é algo que eu estou pregando para hoje. Jesus depois mostra que o que nós temos que administrar é o perdão, é a reconciliação. Mas olha só a que ponto que chegava. De qualquer forma, o pai, ele decide então atender o filho. Quem sabe, saindo de casa, quem sabe vivendo sua própria vida, pegando a sua parte, ele não alcança maturidade. Quem sabe a vida não lhe ensina, quem sabe não cai a ficha. E esse jovem chega ao fundo do poço, perdeu tudo, e tudo com festas, tudo com prostituição, como diz o irmão mais velho depois, provavelmente com jogos, provavelmente com negócios errados, com mulheres, com compras abusivas, consumismo. Ele perde tudo. E ele chega ao fundo do poço para um judeu. Ele vai trabalhar para um gentio, alguém que não é judeu. Ele vai cuidar de porcos, que era uma coisa abominável. O judeu não come porcos. O judeu não cria porcos. Isso é repudiante para um judeu. Existia uma lei lá em Levítico de que esse tipo de animal não era recomendado, não deveriam comer, não era nem uma recomendação, era uma obrigação de não comer. E ele come sementes de plantas que são desprezadas. Talvez hoje a alfarroba ainda possa se fazer alguma coisa mais sofisticada, mas aquilo era vagem para porcos comer, era ração de porcos. E ele comia a sementinha dessas plantas. Quantos de nós, meus queridos, já demos nossas cabeçadas? Quantos de nós confrontamos os nossos pais e outras pessoas, querendo seguir os nossos próprios desejos na teimosia de fazer do jeito que eu acho que é certo, de desprezar a família, de desprezar o pai, de desprezar a mãe, de desprezar a pessoa do Senhor? Quebramos a cara
e como é difícil reconhecer e voltar. Como é difícil assumir o erro, assumir o fracasso. Mas só quando isso acontece é que há cura e restauração. Quando isso acontece, a humildade começa a brotar na nossa vida. O filho chega para o pai e diz assim: eu não sou digno de ser seu filho, eu estou disposto a ser seu servo. Depois de tudo que eu passei, basta que eu seja um servo. A arrogância deu lugar à humildade e a derrota abriu caminho para a dignidade. Este filho entende que ele precisa ser servo. E o pai recebe o filho, porque o pai, e o nosso Pai Celestial, Ele está sempre esperando. Aleluia. O perdido sempre vai ser bem-vindo para conhecer o Pai. Sempre vai ser chamado para conhecer o amor resgatador do Pai. E isso é motivo de festa. O Pai então manda matar um bezerro gordo, vai fazer um churrasco, chama os amigos, vão festejar. Na parábola da ovelha perdida, quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele sai, reúne os amigos e diz: eu achei a minha ovelha, vamos festejar. Na parábola da dracma perdida, aquela viúva, aquela mulher, uma mulher, que o texto não diz se é viúva, mas aquela mulher acha e reúne as suas vizinhas, suas amigas e comemora e se alegra. Queridos, o retorno de um perdido é motivo de alegria. Por isso nós temos que ter esse entusiasmo em buscar o perdido, porque isso traz alegria. Nossa vida só tem sentido quando nós amamos, nossa vida só tem sentido quando nós resgatamos, quando nós olhamos para o outro, quando nós damos atenção para o outro, como nós agimos como esse pai agiu. O filho entende que precisa ser servo e é acolhido pelo pai. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos: cansado de ser servo. O primeiro era cansado de ser filho, agora cansado de ser servo. O filho mais velho fica em casa, ele também recebeu sua parte na herança. Lá no versículo 12, diz assim que o pai repartiu os bens entre eles, entre os dois filhos. Ele recebeu sua parte, mas ficou em casa. Como o filho mais velho, de acordo com a cultura da época, ele recebia uma parte maior, provavelmente 2/3 da herança era dele. A parte maior é do primogênito, porque ele fica responsável pelos negócios da família, pelo cuidado da família. Na ausência do pai, ele assume todas as responsabilidades. Então, por isso, ele recebe uma porção maior da herança. E o texto indica que ele não saiu, que ele ficou. Por que será que ele ficou? Não teve coragem, como o filho mais novo? Era acomodado? Esperava governar todas as coisas? Mas mesmo assim, um relacionamento tão distante com este pai, perdido dentro da casa do próprio pai. O filho mais moço também estava perdido, mas resolveu se encontrar o seu caminho. O filho mais velho fica. Mas por que essa distância? Geralmente nas famílias, meus queridos, se você observar bem, talvez na sua própria família ou em tantos outros núcleos familiares, sempre alguém da família assume esse papel da estabilização, do equilíbrio, de ser o certinho, de ser o politicamente correto, e ele vai trazendo sobre si esse peso porque ele quer ser reconhecido, e ele vai recebendo sobre si a frustração porque a atenção é dada para os outros filhos que não são tão certinhos assim, que têm mais dificuldades, que não vão bem na escola, que não se acertam muito profissionalmente, e ele vai querendo atenção, ele vai colocando sobre si a responsabilidade da casa, ele quer ajudar, ele quer trazer sobre ele essa importância, ser aceito, ser bem visto. Será que esse filho não sou eu? Será que esse filho mais velho não é você? Lembra que Jesus está falando aqui para dois públicos, publicanos e pecadores, escribas e fariseus. E ele entrou nessas parábolas porque os escribas e fariseus, os certinhos, politicamente corretos, moralistas, estavam julgando Jesus por estar com prostitutas, com coletores de impostos corruptos, com pessoas marginalizadas da sociedade, talvez com pequenos ladrões. E Jesus propõe essas palavras para dizer o quê? Que o Filho do Homem veio para resgatar,
que Jesus veio para resgatar as pessoas, Ele veio para resgatar a sua vida, resgatar os perdidos, levar de volta para o seio do Pai. Ele veio para resgatar você. E olha que paternidade maravilhosa que Ele demonstra aqui. E essa parábola é uma explicação disso também. A irritação do filho mais velho revela a nossa justiça própria. Eu não acredito, pai, que você está fazendo toda essa festa por causa dele. Olha o que ele fez, ele pegou o teu dinheiro. Ele foi embora. Meus queridos, ele nem pegou o dinheiro do irmão mais velho. Penso eu que o pai deve ter repartido os bens, não vendendo ou desfazendo de algumas posses, mas ele deve ter contabilizado qual era o valor do filho mais novo e deu para ele em espécie. Ou seja, o pai ficou ainda com tudo que tinha, e como estava trabalhando, produzindo, prosperando, o pai deve ter ficado mais próspero, mais rico. E o filho mais velho acompanhando tudo isso. Que distância, o filho mais velho nem sabia da festa, não sabia do retorno do irmão. Ele era filho, ele tinha a maior parte da herança, ele não perdeu nada com a partida do irmão e se via ainda como um mero servo. Dentro da casa do pai, ele não tinha coragem de pedir uma ovelhinha para fazer um churrasco. Que sensação de estar dentro da casa do pai e não se sentir pertencente. Pai, há quanto tempo eu te sirvo? Não te desobedeço em nada. Olha a prepotência. Será que ele nunca desobedeceu? Você conhece alguém que nunca desobedeceu ao pai e mãe? Você, filho, filha, vocês, crianças, adolescentes, jovens da nossa igreja, você que está nos assistindo, você já desobedeceu ao papai e mamãe? Qual de nós? Eu já desobedeci. Qual de nós não fez isso? Que presunção! Eu me lembro do jovem rico que chega para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: quais são os mandamentos? São esses. Então, obedece. Eu já tenho obedecido desde a minha infância. E Jesus fala: não, você não obedeceu. Quer ver? Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Já que o seu amor a Deus assim é tão grande, desfaça de tudo que você tem por Ele. Que presunção! Nenhum de nós consegue fazer isso. Nenhum de nós chega a esse nível máximo de obediência. Mas o filho achava que sim. E pai, há quanto tempo eu te sirvo? Gente, o pai não criou um servo, criou um filho. Mas esse pai compassivo, ele vai atrás do filho. Ele tenta convencê-lo, conciliá-lo e mostrar que ele já tem todo o usufruto. Meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Meus queridos, quantos de nós estamos lendo a palavra, orando, indo na Bíblia, participando de estudos e nos sentimos distantes, temos que fazer algo para agradar. Queremos agradar a Deus para ser aceitos. Nós somos filhos, não temos que fazer nada a não ser reconhecer que Jesus Cristo é o primogênito e que Ele morreu em nosso lugar e assumiu toda a dívida. Isso nos dá a condição de filhos, adotados, sim, mas filhos. O filho está dizendo assim: eu não quero mais ser servo, quero ser filho de verdade. Que contraposição ao sentimento do irmão mais novo. Bateu a cabeça, chegou no fundo do poço, sofreu e disse: pai, não quero nem ser filho, só ser servo tá bom. E o filho aqui dizendo: eu quero ser filho. É um filho que está cansado de ser servo. Mas sabe por quê? Porque ele sempre achou que estava servindo ao pai, mas ele estava servindo a si mesmo. Ele estava buscando recompensa para ele mesmo. Ele estava buscando reconhecimento dele mesmo perante o pai. Que frustração! Quantos de vocês, quantos de nós vivemos assim, buscando ser bons, buscando ser perfeitos, buscando ser melhores, e somos só frustrados. Queremos agradar a figura do pai. Estamos até hoje na fase adulta, às vezes já idosos e querendo agradar o nosso pai. Você é filho, meu querido. Você é filho. Aceite essa condição se você entregou a sua vida ao Senhor. Aceite essa condição e você vai servir para agradá-lo e não para se agradar. Você vai servir por uma gratidão ao Pai e não para tentar obter alguma coisa. Qual será que foi a decisão desse filho mais velho? Jesus não relata isso aqui, ele deixa em aberto. Lembre-se que ele está falando, principalmente aqui nessa parte para escribas e fariseus. Você vai querer entrar na festa? Você quer participar na festa?
Qual a sua decisão hoje, meu querido? Você vai receber o amor do Pai? E por fim, terceiro ponto, sendo pai. Nós falamos aqui, cansado de ser filho, cansado de ser servo e agora sendo pai. O pai aqui representa Deus, isso é muito claro, nessa parábola, compassivo, busca o perdido, deixa o processo acontecer com o filho mais novo, deixa o processo acontecer com o filho mais velho e utiliza de todo esse processo para trabalhar a cura, tanto no filho mais novo quanto no filho mais velho. O pai aproveita o mesmo evento, direciona as coisas para que os dois entendam que os dois são filhos, que são filhos amados e que o pai quer resgatar esses filhos. O pai quer resgatar você, criado por ele. Está à sua disposição a salvação em Cristo Jesus. Um evento provoca o outro. A restauração de um filho incomoda o outro e o pai vai lá e trabalha nesse filho. Jesus acolhe pecadores e confronta religiosos. Jesus confronta o pecado dos pecadores e confronta a religiosidade dessa classe clérica. Ele recebe o filho que volta e vai atrás do filho que parece que ficou. Olha só. Podemos ver esse pai como uma pessoa com o coração transformado. Quem sabe essa pessoa, esse pai já foi como o filho mais velho. Quem sabe ele foi como o filho mais moço. Não sabemos. Eu e você, nós somos, ou somos ainda, infelizmente, como o filho mais velho ou filho mais moço. Ou então, a gente já pode ter tido fases da nossa vida que nós passamos por esses dois estágios. O pai, pensando agora com os irmãos, como uma pessoa restaurada, que encontrou o Senhor Jesus, que também foi resgatado, agora instrumento de restauração na vida de seus filhos. Mas a decisão coube a cada um deles, a cada um dos seus filhos. Um pai compassivo. Eu entendo que esse pai aqui ele não agiu de forma dissoluta em deixar o seu filho mais novo embora, que ele não agiu desprezando o seu filho mais velho, mas ele estava no processo querendo trabalhar a vida dos dois filhos e aproveitou essa oportunidade. Um pai que espera, que está à porta, o filho ainda vindo ao longe, o pai já estava ali para acolhê-lo. Representa aqui a figura do nosso Deus, para mim e para a sua vida. Essa é a figura de pai. Nesta manhã, meu querido, se você se identificou com o filho mais novo, que largou tudo, que vive dissolutamente, sem responsabilidade, desprezou sua família, se afundou no seu trabalho, se afundou nos seus hobbies, no seu prazer, no seu lazer, se fechou na sua casinha, se você é como essa pessoa, você está se identificando, chegou ao fundo do poço, o Pai está esperando você voltar. Arrependa-se. O arrependimento aqui é muito claro, porque quando fala que o filho mais novo caindo em si, pensou, puxa lá, é muito melhor ser servo, eu vou me arrumar e vou voltar. Caia em si, se arrume e volte, o Pai está te esperando. Se você se identificou como o filho mais velho, você engoliu a religião, você é um crente, você é um cristão, você segue regras, segue rituais, você segue uma agenda religiosa e você ainda está distante do Senhor, isso trouxe peso para a sua vida, se arrependa disso. O Senhor não nos chamou para a religiosidade, Ele nos chamou para o relacionamento. Arrependa-se, saia dessa vida religiosa onde você quer conquistar a sua salvação, conquistar a sua aceitação. Deus só nos aceita através de Jesus, através da cruz, através do reconhecimento de quem é Cristo. Arrependa-se de querer ser servo para ser reconhecido como filho, para receber os benefícios do filho. E se você quer ser também como este pai, quer essa transformação que esse pai teve, e mostrar compaixão com as pessoas, com seus filhos, com a sua esposa, ter essa sabedoria, estar com o coração aberto, disposto a acolher, a ensinar e a direcionar. Arrependa-se também de não ter buscado e reconheça que você precisa que Cristo te aceite. Busque a pessoa de Jesus. Entrega o seu coração, a sua vida a Ele nessa hora. Publicanos ou pecadores, escribas ou fariseus, não importa. Todos pecamos e precisamos da glória de Deus. Feliz Dia dos Pais.
mas isso só é possível ser um feliz pai através de Jesus Cristo. Talvez você tenha a figura da paternidade tão marcada na sua vida, tão difícil olhar a Deus como pai. Talvez o seu pai não esteve presente, talvez seu pai foi ausente, talvez seu pai te maltratou, talvez o teu pai te abusou. Neste momento você precisa conhecer o verdadeiro pai. O Pai com P maiúsculo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje Ele quer assumir e ser seu Pai. Eu quero orar com você. Abaixe a sua cabeça, aí onde você está, feche os seus olhos, reunidos aí ou não com a sua família, e vamos orar. Senhor, obrigado pelo resgate que nós temos no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa parábola que nos confronta e nos mostra se somos filhos mais novos, somos filhos mais velhos, e também nos dá a oportunidade de termos as características deste Pai. Ah, Senhor, traga em nós, ó Pai, uma restauração. Senhor, aquele que foi maltratado pelo seu pai, aquele que teve seu pai ausente, aquele que não viveu com seu pai, mostra agora a tua paternidade, Senhor. Mostra que em Jesus Cristo, através do seu Filho, o Senhor acolhe. Os seus braços, as suas asas são para acolher, Senhor. Acolhe agora essa pessoa. E, Senhor, traga em nós o arrependimento. Não queremos ser um filho como esse filho mais moço. Não queremos como ser esse filho mais velho. Queremos usufruir da companhia e de sermos seus filhos, ó Pai. Tudo que é teu é nosso, o Senhor está dizendo. E podemos usufruir isso desde já, aqui e agora. Traga, Senhor, mudança e transformação de vida para todos nós. E assim nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que bênção nós podemos ter essa palavra que confronta, mas também que traz esperança, consolo e alento. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, impondo no meu coração que eu sou teu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinha e sem ninguém por perto.
Receba aí onde você está, aí com a sua família, a bênção para esse dia. Você pai, você mãe, você filho, todos nós temos a bênção do Senhor hoje. É um dia comercial, mas é um dia que nós aproveitamos para trazer o Evangelho de Jesus Cristo, que realmente transforma. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esse amor compassivo, acolhedor, confrontador também, e a presença do Espírito Santo, que revela para nós qual filho nós estamos sendo, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia com a sua família, com as pessoas que estão em volta de você. Amém. Eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão, não suportam, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Eu tenho a leve impressão de que as coisas têm mesmo é que melhorar, porque do jeito que estão, não suportam, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é Fla. Eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós Tem que ser ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais.